Direito tributário. Se você não entender isso, você será um péssimo estudante de direito tributário, aplicador do direito tributário e operador jurídico. A lógica que deve nortear o direito tributário é a sua conexão com o contexto moderno. Moderno, portanto, daquelas limitações aos estados nacionais. Falo da Bill of Rights, ali correlacionada com a Revolução Gloriosa em 1689 na Inglaterra, a Constituição norte-americana, o movimento do direito constitucional liberal. Então, quando a gente vai refletir propriamente falando do direito tributário, ele é o ramo do direito que cuida da instituição, administração e extinção de tributos, dentro dos limites de um ordenamento jurídico. E os ordenamentos jurídicos atuais são profundamente influenciados por essa lógica de limitações ao poderio estatal, conhecidos como prestações negativas e direitos e garantias fundamentais, relativos à primeira geração de direitos. No contexto brasileiro, o debate ainda é guiado pelos limites entre o direito à propriedade privada e a supremacia do interesse público sobre o privado, a sua possibilidade de manter a sua propriedade e o direito do Estado de arrecadar frente às necessidades que lhe foram atribuídas por competência das normas pertinentes. No Brasil, o que nós temos, na verdade, é um verdadeiro direito constitucional tributário. Uma vez que, por escolha política consciente, o legislador constituinte originário da Constituição de 88 traçou os limites para a instituição do tributo, a modificação, a administração e competências tributárias, entre os artigos 145 e 162 da Constituição Federal. O título 6º, capítulo 1, que trata do Sistema Tributário Nacional. É por isso que tem autores como o professor Roque Caraza, que possuem cursos com o nome de Direito Constitucional Tributário. A influência maior para o direito tributário, isso mesmo, antes de entrar naquelas definições relativas à instituição, administração e instituição do tributo, é extremamente coligada ao conceito de limitações ao poderio estatal e à preservação do mínimo vital, a preservação de um direito à propriedade. Então, a cabeça daquele que vai estudar tem que ser subordinada a essa lógica. A lógica de que a atuação estatal é limitada pelas normas de organização política pertinentes. No nosso caso, a Constituição Federal, que traça garantias fundamentais ali no artigo 5º, além de outras limitações constitucionais ao poder de tributar. O poder do Estado é grande, mas não é tudo. Quem não entende a Constituição como suprema para limitar certas atividades, seja de particulares e do próprio ente político e seus desdobramentos, os entes políticos subnacionais, deve ter sérias interpretações complicadas para o direito, causando grande prejuízo para a coletividade, trazendo também instabilidade. O papel de uma Constituição Federal, de uma Constituição, na verdade, é garantir a estabilidade das relações sociais. Porque aquilo que é acordado pelo povo, através de seus representantes eleitos, no foro legítimo parlamento, tem que ser respeitado. Quais são as questões principais que norteiam o direito tributário? O sistema tributário. Nós temos que refletir sobre o pensamento e a lógica que vai guiar e que vai trazer desdobramentos em relação ao tributo. Primeiro, o que será arrecadado? Isso é o próprio tributo. 2. Quem é que pode arrecadar? Quem tem a prerrogativa de arrecadar? O sujeito ativo da relação tributária. 3. De quem pode ser arrecadado? Aqui eu terei o sujeito passivo da relação tributária. Diante de que circunstâncias fáticas? O fato gerador. Quando é que acontece uma tal coisa, eu vou poder arrecadar? Quando é que vai incidir aquela hipótese tributária prevista em lei? Quanto se pode arrecadar? O montante a ser repassado aos cofres públicos. Quando pode arrecadar? Qual é o momento da constituição do crédito tributário? Pelo contribuinte, pelo ente político, como arrecadar? Aqui eu tenho a ver com o lançamento. Se vai ser de ofício ou se vai ser por homologação. O que fazer para garantir a arrecadação? Aqui eu terei as famosas obrigações tributárias de natureza acessória, um dever instrumental para fazer valer a tributação. O que fazer com o que foi arrecadado? Repartição tributária. Perceba que a reflexão lógica vai lhe encaminhar nesse sentido.
de refletir sobre todos esses aspectos que são abarcados pela Constituição Federal e pela legislação pertinente, qual seja o Código Tributário Nacional. Então, a reflexão doutrinária a partir desses fenômenos é que vai fazer você conseguir chegar aos conceitos fundamentais de tributo, competência tributária, fato gerador, obrigação tributária, constituição, lançamento e repartição, que são os elementos de uma teoria geral do direito tributário. Para além dessa situação aqui, que a gente vai refletir sobre o tributo e chegar justamente àqueles conceitos fundamentais que vão guiar as espécies normativas, antes mesmo de entrar, a gente tem que refletir sobre isso para poder ter a lógica. Se você tiver a lógica, você vai enfrentar qualquer coisa, porque você vai saber que é mais ou menos parecido, não só no Brasil, mas em outros países que têm o mesmo sentido democrático, né? Pelo menos do ponto de vista formal, a gente vai conseguir chegar a essas conclusões. E tudo isso é muito útil para aquele que quer ser um bom operador do direito público, sobretudo direito tributário. Questões outras que norteiam o sistema tributário nacional. A federação. Federação vem da palavra fedus, aliança. E essa aliança é uma aliança política que deve garantir atribuições para os entes políticos, um ente político de natureza nacional, que representa todos os outros fora, e outros entes políticos que, por meio de vontade consensual, vão trazer aí a divisão de suas competências. Os municípios, os estados, que serão representados pela Câmara Federal e o Senado Federal de modo paritário. São 3 senadores por estado e os outros são proporcionais. Então, a partir dessa aliança entre União Federal, estados, municípios e Distrito Federal, eu terei tributos relacionados à sua natureza, dentro do seu espectro regional, dentro do seu próprio espectro de razão de ser. Então, é justamente por isso que nós teremos competências para instituir tributos que serão de natureza indelegável para garantir o pacto federativo e certo grau de autonomia e de natureza delegável, como a competência tributária arrecadatória. Então, os tributos que são de competência dos entes tributários, eles vão estar ali dispostos na Constituição Federal. Para além disso, nós teremos uma norma qualificada de natureza complementar, que é uma opção política da Federação Brasileira, que foi aprovada pela Câmara, que foi aprovada pelo Senado Federal, que é o Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, na época, que é de 66, ele foi recepcionado pela ordem constitucional vigente como lei complementar, justamente por isso, por sua natureza qualificada e de representatividade da vontade de todos os entes políticos, União, Estados, Município e Distrito Federal. O contexto do federalismo no Brasil, ele muitas vezes é pensado justamente em razão da repartição de competências tributárias e do bolo tributário, porque é aquilo que o Estado quer para ele, arrecadar. E nossas limitações muitas vezes são esvaziadas em razão de que os entes políticos querem arrecadar o máximo possível e nós temos a Constituição Federal do outro lado falando que eles estão limitados. O operador jurídico que se move pela supremacia da Constituição, como deve ser, ele vai garantir liberdades fundamentais para o contribuinte e sempre se mover dentro da estrita lógica constitucional de fazer a Constituição ser cumprida e a legislação pertinente. Então, eu não terei só justamente as competências, mas as limitações para proteger o direito à propriedade. Eu terei as hipóteses de não incidência, imunidades tributárias, eu terei casos em que as pessoas serão livradas e o Estado impedido de cobrar tributos. Tudo isso tem que ser observado. A lógica constitucional de garantias fundamentais, obrigações de primeira geração, direitos de primeira geração, obrigações negativas para o Estado, um dever de abstenção e a proteção dessas garantias fundamentais. O bom aplicador do direito tributário tem que se mover nessa lógica. Tudo isso tem que ser pensado conjuntamente, antes mesmo de entrar nos tributos em espécie, na questão da obrigação tributária, nas questões de administração, extinção do crédito tributário. Primeiramente, a lógica constitucional, porque nós temos um direito constitucional tributário.